o que é o relacionamento autônomo? Nessa série eu estou falando de 3 tipos de relacionamentos. O relacionamento autônomo, o relacionamento simbiótico e o relacionamento solar. Eu me chamo Fabrícia Machado e eu sou psicoterapeuta somática. Qual é o seu? O relacionamento autônomo, a característica dele é que, o nome já diz, cada um por si, em suas independências, é um relacionamento mais independente. Ambos precisam de seu espaço e da sua independência e acabam vivendo vidas muito diferentes e depois se encontrando num determinado ponto da relação. Quais são os alertas, as forças e as fragilidades? Vamos falar das fragilidades primeiro. A fragilidade desse relacionamento pode ser a frieza. Quanto mais vontade de ser individual, menos interesse eu posso ter em relação à relação ou em relação ao mundo do outro. Então, a frieza pode ser um elemento bem perigoso nesse relacionamento. A segunda questão é a distância. Quanto mais distante esse relacionamento, ou seja, os parceiros bancam isso. Geralmente adoram viajar sozinhos, gostam quando o outro viaja, fica em casa sozinho e assim por diante. Tem esse tipo de característica, ter um espaço, um silêncio, um processo, as suas coisas é muito importante, mas pode ser uma fragilidade. Muito tempo afastado, principalmente envolvido em mundos tão diferentes, podem ter dificuldades desse reencontro, de como acostumar novamente com a dinâmica de como viviam. A desconfiança pode ser muito forte, porque quando cada um vive no seu lugar ou vive muito longe, podem praticar pouca intimidade emocional, que eu expliquei nos outros cursos e nas outras aulas. E pouca intimidade emocional não cria vínculo, e a falta de vínculo pode ser um grande alerta para esse relacionamento. Então, a distância, a desconfiança, a frieza e esse individualismo, é eu e as minhas coisas e é tu e as tuas coisas. Então, essa questão de casal muito romântica pode ficar um pouco de lado. Qual é a força desse relacionamento? Ambos têm mundos muito diferentes, extremamente podem ser interessantes e que podem trocar para que cada um possa evoluir no seu mundo sozinho e depois se encontrarem em um ponto comum para evoluir juntos, e ser uma dupla evolutiva. E como cada um vive dinâmicas tão diferentes, eles podem voltar e trazer um universo, um horizonte diferente do que estão vivendo. E acabam trazendo dinâmicas, abrindo espaço para cada um, abrir a mente ou trazer outras dinâmicas que às vezes o outro não está acostumado a viver e pode criar. Lembre-se que o nosso cérebro adora coisas diferentes e fica muito feliz com esse processo de conhecer uma outra dinâmica. Mas quais são os alertas de um relacionamento autônomo? Um dos alertas é que partilhar diferenças pode ser irritante ou um pouco apavorante. Eu não quero saber desse teu mundo, meu Deus, essa tua profissão, eu não aguentaria. Então, assim, pode ser muito desempoderador para o outro, porque eu acabo não me interessando, eu já tô tão cheio com as minhas coisas, por que eu vou querer estar com as tuas também? Então, pode ser pouco amoroso com o outro. A dificuldade de não fazer intimidade emocional, ou seja, quando se encontram, acabam tendo muita interação sexual, mas pouca intimidade emocional, que é abrir o seu coração, falar de si, as coisas que caíram, né, as fichinhas, os insights que vão acontecendo no processo todo, onde cada um fica autônomo. Um outro alerta bem importante nesse tipo de relacionamento é a falta de acordos claros. Quando cada um vive um mundo individualmente muito distante, a falta de acordos, é claro que a falta de acordos influencia nos 3 relacionamentos, mas a falta de acordos claros faz com que no momento em que essas duas pessoas se encontram, acabam de uma certa maneira se irritando por pequenas coisas, porque
como viveram muitas vezes individualmente num espaço sozinho, se sentem invadidos quando o outro vem. E buscar fazer coisas juntos incomoda um pouco. Então, precisa dar uma forçadinha para viver algumas coisas juntos que interessam os dois. E um cuidado muito grande para não ter afastamento de intimidade emocional e interação sexual. Muita distância na quantidade do relacionamento sexual, principalmente se para um é mais importante que o outro, pode afastar emocionalmente o outro e também pegar nas feridas mais básicas infantis. E daí? Eu, nessa série, falei de 3 relacionamentos. Qual você se identifica? É importante avaliar e identificar qual você se identifica, o que você quer fazer com isso e validar as forças do seu relacionamento. Porque é olhando para as nossas forças que a gente cresce e não olhando e fixando nas fraquezas. E lembrando, geralmente tem vontade de ter um tipo de relacionamento e às vezes o outro. Às vezes, ambos têm vontade de viver as coisas muito juntos. Acontece que se você ama ter um relacionamento simbiótico e casa com alguém que ama ter um relacionamento autônomo, vocês vão ter muito conflitos, porque quem quer ter um relacionamento simbiótico pode ficar muito na carência de que está faltando muita coisa e que o outro não ama. E quem quer ter um relacionamento muito autônomo pode se sentir extremamente invadido e roubo emocional ou roubo de energia do outro, porque, de uma certa maneira, não consegue lidar com essa solicitação emocional. Bora descobrir isso? Vamos saber qual é o relacionamento que você se identifica? Até daqui a pouco.